E aí, pessoal, aqui é a Gaia. Vamos continuar com nossa aula de latim, o curso novo do Latinitas. A grande coisa é que primeiro eu quero dar um comentário, dar um anúncio para vocês. Eu tenho visto que as pessoas não têm assistido muitos meus vídeos de aula e têm preferido assistir a vídeos de aula em live. Então, comente aí no vídeo se vocês gostariam de lives de aulas em latim. Eu posso pegar um dia da semana, 2 dias talvez da semana, para fazer a live de latim, tanto do Latinitas, quanto de textos latinos, quanto de outras coisas sobre latim. Podemos ler Harry Potter em latim, ler a Bíblia em latim, ler várias coisas do gênero. Então, comentem se você gosta das aulas de latim, se você quer ver as aulas de latim, digam se vocês assistiriam uma live de aula. Uma aula aberta ao vivo, que seria normalmente os horários que eu faço lives por aqui no YouTube, é das 19 horas às 21 horas. Digam se vocês gostariam e que horário seria, aliás, que dia seria melhor para vocês, ok? Muito provavelmente eu não devo mais fazer esses vídeos de aula, porque numa live eu tenho a maior chance de conversar com vocês, tirar dúvidas, etc. Então, eu acho muito mais interessante. Porém, vamos continuar, pelo menos assim, neste daqui, continuar no assunto que eu tinha falado da última aula, que era a tradução deste texto. Eu pedi que vocês traduzissem o texto de Alcmena, da página 59 e 60. Neste primeiro momento da aula, neste primeiro momento do curso, a ideia é que vocês comecem a ter contato com os textos latinos originais e observem e tentem traduzir pelo esforço próprio. Todas as palavras, todas as construções estão no vocabulário. Então é muito simples, é muito mais fácil. É um processo de observar, copiar e traduzir. É uma maneira importante de vocês começarem o trabalho. Então eu espero que vocês tenham feito o exercício, porque agora eu só vou fazer a leitura e vou fazer alguns comentários gerais, ok? Como funciona normalmente toda a tradução em latim? Você vai lendo as palavras e tentando descobrir que estrutura ela tem, que forma ela tem, e você faz isso observando o vocabulário, observando o dicionário, ok? Então, vendo aqui, vou tentar ler na leitura clássica, na pronúncia clássica latina. Anfitrion, reparem que nós vimos também na última aula. Isso aqui, este símbolo, deste chapeuzinho assim levantado, desse chapeuzinho invertido, se chama bráquia, ou braquia. Uma pessoa inscrita no canal falou que o correto era braquia. Eu pensava que era bráquia, porque faz mais sentido no latim ser bráquia do que braquia. Mas se é bráquia, então a pronúncia é essa. Isso é uma braquia. Se é braquia, então a pronúncia é essa. Vai ser difícil eu lembrar, porque eu sempre achei que fosse bráquia. Então, se for braquia, quando tem esse sinal desse chapeuzinho invertido, essa braquia, significa que a pronúncia ela é mais curta e a tônica, a força da sílaba vai para anterior. Então é anfitrion, anfitrion. O Y, ele é lido mais ou menos como um umlaut do alemão, que é U, ou U também do francês. E o PH você pode ler como F, mas também pode ler como um F, um F com bilabial, com os dois lábios juntos. F. Então, Amphitryon maritus erat Alcmenae et suo adomo ab erat. Novamente, nós temos uma braquia aqui, então a tônica vem para cá. Ab erat, cum expugnabat o esse CH é K, o ecalium. Novamente tem uma braquia aqui, então a tônica, a parte forte está aqui. O ecalium. A tradução: Anfitrião era marido de Alcmena e de sua casa ausente. Eu tô fazendo uma leitura direta e eu faço uma leitura mais próxima do português. E da sua casa ausente quando expugnava, quando combatia a Ecália. Em português mais normal, seria Anfitrião era marido de Alcmena e quando estava ausente, era ausente da sua casa quando combatia a Ecália. Ecália era um lugar na região latina, na região grega no passado. Então, algumas coisas. Percebam que o posicionamento em latim ele é muito diferente do português, porque o posicionamento em latim, diferente do português, ele é mais livre, porque no português, se eu falo
o leão matou o João é diferente de o João matou o leão. Porque o posicionamento das palavras na frase determinam a função da palavra na frase. No latim, isso não é necessariamente o que acontece. Então, você tem mais liberdade de colocar as palavras da maneira como você quiser em latim. Tem algumas regras de colocação, não é sempre a mesma coisa, mas é muito mais livre do que o português. Então, normalmente também no latim, os verbos costumam ficar ao final da frase ou ao final das orações. Então, anfitrião, marido era. É uma coisa mais próxima do latim. De sua casa ausente, quando lutava com a Ecália. Ok? Vamos agora continuar a tradução. Júpiter, eu vou ler em latim e depois vou traduzir. Júpiter amphitrionem simulavit, quia dormire cum Alcmena volebat. Tonc Alcmena ioven thalamis recapit, quia dolum nesciebat. Então, isso tudo, galera, vocês têm que ir vendo no vocabulário, no dicionário e comparando com as palavras do texto, ok? Então, reparando. Júpiter simulou anfitrião, porque desejava, reparem que o verbo está no final da frase, muito comum em latim isso, porque desejava dormir com Alcmena. Então, Alcmena recebeu, novamente no final da oração, o verbo. Então, Alcmena recebeu Júpiter no tálamo. Tálamo é leito nupcial. Nós temos essa palavra em português, mas você pode traduzir como leito nupcial. Porque Nesciebat desconhecia dolum, o dolo, o engano, o erro. Então, o que nós vemos é Júpiter, o deus Júpiter, tomou a forma de anfitrião, fingiu ser anfitrião, se transformou num simulacro de anfitrião para enganar Alcmena, para assim, dessa forma, que ela dormisse com ele. Júpiter cum in thalamus venit, Alcmenae retulit res gestas quas in Oecalia gessit. Júpiter, quando veio ao tálamo, contou retulit Alcmenae para Alcmena res gestas as coisas feitas, as coisas feitas, em outras palavras, as quais fez na Ecália. Então Júpiter contou o que anfitrião fez, fazendo com que ela acreditasse que realmente fosse anfitrião. Por que isso? Porque Júpiter, sendo um deus, ele tem o conhecimento do que anfitrião fez. Então ele pôde não só imitar a aparência de anfitrião, como imitar o conhecimento de anfitrião. Credens joven conjugem esse cum el concubuit. Ela, acreditando ser Júpiter, o seu marido, com ele deitou-se. Ok? Deus tam delectatus cum ea concubuit, ut unum diem usurparet, duas noctes congeminaret. Deus, o Deus, tão deleitado, tão contente, estava tão contente com ela, o Deus concubit tão delectatus com ela, o Deus estava tão deleitado ao dormir com ela, que, de modo que roubou um dia, usurparet unum diem, congeminaret duas noctes. De modo que ele roubou um dia e reuniu duas noites. Basicamente, ele gostou tanto de deitar-se com Alcmena que ele apagou um dia, ele retirou um dia do mundo para fazer com que existissem duas noites. Ele juntou duas noites ao invés de ter um dia, ou ter amanhã. A noite durou duas vezes mais, porque ele queria continuar com Alcmena. Ita Alcmena tam longam noctem admirata est. Por isso, portanto, Alcmena ficou admirada, admirou-se com uma noite tão longa, ok? Ita Alcmena tam longa nox tetigit. Desse modo, Alcmena, isso aqui é um pequeno erro que tem no livro, vocês podem ignorar, ok? Essa frase não era para ter nessa versão. É um pequeno erro de edição. Postea cum veros venit maritus ad domum. Minime eum curavit Alcmena, quod iam putabat, se conjugem suum vidisse. Então, traduzindo. Depois
Quando o verdadeiro marido retornou para casa, ad domum, pouco, minimamente, com ele se importou Alcmena. Minimamente, Alcmena se importou com ele. O que, porque quod iam putabat, porque já acreditava que o seu cônjuge com o seu marido, quod iam putabat se conjugem sum vidis, porque já acreditava ter visto, vidisse. Esse é o problema do latim. Se você for traduzindo, conforme você vai lendo, normalmente às vezes não faz sentido, porque o verbo fica no final. Isso confunde até quem já sabe latim. Então, porque acreditava ter visto seu marido. Já ter visto seu marido. Ok? Anfitrion in regiam intravit et eum vidit securam. Anfitrião entrou no palácio e a viu segura. E viu a ela segura. Então, tunc mirari coepit et quere, quia uxoreum comiter non excapit. Então, se admirou, começou a se admirar, se admirar. Então, começou-se a se admirar, começou a ficar admirado com isso e se perguntar, começou a se admirar e se perguntar quia uxor eum comiter non excapit, porque a esposa não tinha, porque a esposa não tinha ido recebê-lo na porta. Basicamente é isso, mas é uma construção um pouquinho específica do latim, que é porque a esposa não o havia esperado receber. Basicamente isso. Marito Alcmena respondit. Alcmena respondeu ao marido: Iam priden venisti et mecum concubuisti et mihi narrasti res gestas in oicalia tuas. Já anteriormente, priden venisti. Já veio anteriormente e comigo deitaste e narraste para mim as tuas coisas feitas na Ecália. Alcmena omnes res domi factas dixit. Alcmena contou todas as coisas feitas ao Senhor. Domi. Dominus? É isso mesmo? Deixa eu confirmar aqui. Em casa. Alcmena contou todas as coisas feitas em casa. Tá bom. Tunc factum sensit dolum maritus. Então, o marido compreendeu o engano que aconteceu, feito. Deus aliqui fuit pro se. Algum Deus foi como ele, tomou a forma dele, ok? Aí, ex qua die cum non concubuit. Ex qua die, a partir deste dia, ele não se deitou mais com Alcmena. Alcmena ex ioe compressa peperit Herculem. Alcmena compressa é uma palavra assim que não tem uma expressão muito correta no português, que é como se fosse comprimida, só que num termo mais sexualizado, ok? Alguns traduzem como violentado e tal, mas não é exatamente isso. É próximo disso, mas não é exatamente isso. Então, Alcmena emprenhada, tornada grávida por Júpiter, peperit Herculem, pariu Hércules, ok? Então, galera, se inscreva no canal, ligue o sininho, dê like no vídeo e me diga, responda se você prefere as lives, ok? Se você prefere as lives e qual dia você gostaria de uma live de aula de latim. Eu vou começar fazendo uma live, ok? E se vocês gostarem, eu vir que tem gente para assistir, eu posso fazer mais dias. Mas, de forma geral, as pessoas não têm mais assistido os vídeos que eu faço de latim. Então,
fica complicado eu fazer se as pessoas não querem ver, certo? Então me digam, comentem e vamos construindo isso em conjunto, certinho, galera? Aqui foi Gaigaia, até a próxima. Não se esqueçam de me seguirem no Instagram, não se esqueçam de me seguirem no Twitter, no Twitch, no Twitter, em todas as outras redes sociais mesmo. Só se colocar Gaigaia que você vai me achar, ou Victor Gaigaia, tá bom? Valeu!